Olá, como vai? Seja bem-vindo ao canal da Paz. Mais uma vez estamos juntos para compartilhar a Palavra de Deus. Terça-feira, a Palavra de Deus já está aberta aqui no canal da Paz. A Palavra de Deus não fecha, não fica fechada. Aqui nós todos os dias mantemos comunhão com Deus, estudamos a sua Palavra, fazemos a nossa reflexão. O que Deus quer dizer com esta passagem, com este texto, com este capítulo, com esta carta, com este livro da Bíblia, não é? A Bíblia toda encandeada, toda um pouco aqui, um pouco ali, entrelaçada, não é? Ela tem uma urdidura, uma textura de versos, de histórias, não é? De experiências, de fatos que aconteceram com aqueles que Deus dirigiu, que permitiram que Deus dirigisse as suas vidas. E o apóstolo Paulo foi um destes, o pregador da cruz, não é? Pastor da cruz. Diz no capítulo 12 de Romanos, Paulo estava em Corinto, viajando a sua primeira viagem a Corinto. Ele não tinha ido ainda a Roma. E ele, de lá de Corinto, na sua primeira viagem missionária, ele escreve para os romanos, os judeus romanos, os judeus que estavam em Roma, e também para os gentios, que eram os romanos, na verdade. E ele escreve esta carta aqui, é a carta mais preciosa de todas as epístolas que Paulo escreveu, porque aqui está o âmago, a síntese da graça, da justificação pela fé. Se você quer entender o que é justificação pela fé, leia a carta aos Romanos, capítulo 12, vamos ler hoje, para você e aqui juntos nós podemos entender um pouco, diz Paulo, dos versos 1 e 2 do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o culto realizado pela nossa razão, pelo nosso cognitivo, pelo nosso intelecto, que temos esta capacidade, este dom divino de discernir, de escolher, de sentir, de perceber, de entender e alcançar cada vez mais a excelência do conhecimento. É isso, Paulo era erudito, ele era conhecedor da palavra, ele estudou, foi discípulo aos pés de Gamaliel, um dos homens mais cultos da sua época. E no verso 2, ele disse, e não vos conformeis, olha só, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está recomendando para nós que nós nos entreguemos, ele diz assim, entreguem o corpo de vocês, ou seja, entreguem a vida de vocês. Olha só. Queridos irmãos, apelo a que vocês deem os seus corpos a Deus, ele diz. Que eles sejam um sacrifício vivo. Os judeus, eles estavam acostumados com o sacrifício degolado, né? Com o sacrifício, com o cordeiro imolado. Era o sacrifício, era o cordeiro morto, que representava Jesus Cristo. Agora Paulo inova e diz assim, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, vocês entreguem-se a Jesus. O tipo de sacrifício que ele pode aceitar, este é o sacrifício que Deus pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que ele fez por vocês, isto será pedir muita coisa, é como se Paulo estivesse perguntando, se vocês pensarem no que Jesus fez para vocês, vocês acham que isto será muita coisa, o que ele está pedindo agora? Não imitem a conduta e os costumes do mundo, diz Paulo, mas seja cada um uma pessoa nova
e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão, por experiência própria, na exata medida em que vocês estabelecerem um relacionamento desta forma com Deus, entregando a vossa vida, apresentando os vossos corpos como sacrifício vivo, então vocês vão saber por experiência própria, como os caminhos de Deus realmente satisfazem vocês. E então, não vos conformeis com este mundo. Sabe, eu muitas vezes vivi o mundo, não era nenhum fora da lei, nenhum prostituído, não. Mas experimentei as coisas do mundo. Mas eu não me conformava com as coisas do mundo. E nós não podemos nos conformar com a nossa vidinha medíocre de conhecimento. Deus está dizendo assim: vocês precisam desenvolver um conhecimento maior. E este conhecimento maior vocês vão adquirir na medida em que vocês entregarem-se a mim. E então eu vou renovar a mente de vocês, porque aqui está dito: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformai-vos ou transformar é metamorfose ou metamorfos. Meta é transformação e morfos é a forma, é a transformação da forma, é a nova forma da mente, do corpo, das ideias, da inteligência. Deus não nos deu inteligência para enterrarmos os nossos dons, as nossas qualidades, as nossas virtudes, não é? Deus não, Ele nos deu a inteligência para vivermos a excelência do conhecimento. Porque Ele disse: o meu povo padece por falta de conhecimento. Então nós precisamos sim orar e buscar mais de Deus, porque Deus ele quer mudar a nossa vida se nós permitirmos. E bem que disse, né, o Billy Graham, eu sempre gosto de repetir aqui o Billy Graham, né? O Billy Graham morreu com 100 anos, ele nasceu em 1918 e morreu em 2018, um dos maiores pregadores do Evangelho. Ele levou milhares de pessoas aos pés de Cristo. E ele diz assim: o lugar que Deus está guiando você agora requer novos hábitos, nova mentalidade. Renoveis a vossa mente, diz Paulo, e oração constantes, para que você cresça em conhecimento, para que você cresça na mente, desenvolva a sua mente, passe por esta metamorfose da conversão, da transformação. É preciso que você esteja disposto, e para isso nós precisamos orar, para alcançarmos aquele lugar que Deus está nos guiando, que não é outro lugar que não a vida eterna. Este mundo é muito pouco, é muito pequeno, as coisas aqui são muito banais. Nós temos que deixar as banalidades desta vida, as coisas vãs, e pensar nas coisas do alto. Vamos orar? É possível que você esteja vivendo momentos difíceis na sua vida, é possível que você esteja, quem sabe, vivendo olhando apenas para baixo, não é? E só quando nós nos defrontamos com uma realidade como a realidade que os rio-grandenses, os gaúchos estão agora passando, é que nós vemos o quanto o que fazemos, aquilo que adquirimos aqui de posses deste mundo não vale nada, nada, absolutamente nada. Por isso, sim, devemos viver dignamente, construir nossos lares, nossas casas em lugares seguros, não é? Está aí a lição do Rio Grande, mas, sobretudo, desenvolvermos a nossa casa espiritual aos pés de Jesus Cristo, porque nele teremos segurança, conhecimento, sabedoria e vida eterna.
Vamos orar, quem sabe você esteja precisando de oração nesta manhã. Então oremos pela minha tia Ariete, que é minha tia, não, a gente chama ela de tia, né? É a minha cunhada Ariete, irmã da minha esposa, que ela está no finzinho, a vela da vida dela, a luz da vida dela está agora luxuriante, quase se apagando. Vamos orar por ela e vamos orar por todos aqueles que necessitam das nossas orações, os nossos amigos e irmãos gaúchos, também vamos nos lembrar deles. Feche seus olhos, inclina a sua fronte se puder e oremos. Nosso Deus, tenha misericórdia de nós. Nós não nos conformamos com este mundo. Não nos conformamos, não queremos as coisas desta vida. Nós buscamos as coisas do alto, como diz o seu servo apóstolo Paulo. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas renovais a vossa mente num culto racional. Assim oramos agradecidos, pedindo a sua bênção, a sua proteção, lembrando-nos dos nossos irmãos lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, da viagem que o meu sobrinho Li e a Adri estão fazendo para lá com o carro lotado. Que Deus os encaminhe, proteja também e guie, porque eles estão indo numa missão humanitária, como muitos outros foram e estão lá. Assim oramos agradecidos em nome e pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1:33. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.